Na pacata Amityville, lá em Long Island, se erguia uma casa. Uma casa que, à primeira vista, parecia ser apenas mais uma entre tantas outras na tranquila vizinhança. Uma casa aparentemente comum, com suas paredes de madeira branca e janelas escuras que pareciam observar tudo e todos. Mas havia algo mais. Algo que não podia ser visto, mas que podia ser sentido. Mas cuidado, essa não era uma casa qualquer. Era uma casa que guardava segredos. Segredos que muitos prefeririam nunca ter descoberto. A residência na Avenida Ocean, número 112, escondia um passado tenebroso, manchado por um horror indizível que ecoaria através dos tempos. Um passado que transformou a casa em um ícone do terror. Uma história de assassinato, possessão e mistério que fascinou e aterrorizou o mundo. A história de O Horror de Amityville. Uma história que continua a ser contada e recontada, cada vez mais aterrorizante. A casa em si já impunha respeito, um estilo colonial holandês com uma aura, digamos, peculiar. Uma arquitetura que, mesmo durante o dia, parecia lançar sombras sinistras. Seus olhos negros, sim, aquelas janelas, pareciam seguir os passos de quem passasse, observando com uma curiosidade fria e penetrante. Era como se a casa estivesse viva, respirando, esperando. A propriedade, apesar de cercada por um gramado verdejante e árvores imponentes, tinha uma beleza melancólica, como uma pintura antiga e valiosa, mas que esconde segredos obscuros e assustadores. Um lugar onde a natureza parecia conspirar com o sobrenatural. Poucos teriam coragem de chegar perto da residência na Avenida Ocean, 112. Afinal, sua fama a precedia. Uma fama que afastava até os mais corajosos. Era um lugar onde o real e o sobrenatural se misturavam, onde o mal deixara uma cicatriz impossível de apagar. Uma cicatriz que marcava não só a casa, mas também a alma de quem ousava entrar. A história da casa em Amityville é um quebra-cabeças de eventos perturbadores, com relatos conflitantes e especulações sem fim. Cada novo detalhe descoberto parecia apenas aumentar o mistério. É uma história que prende a gente até hoje, que gerou livros, filmes e documentários, cada um tentando decifrar a verdade por trás da lenda. Uma lenda que se recusa a morrer. Mas o que de fato aconteceu dentro daquelas paredes? Que forças estavam em jogo? Que segredos ainda permanecem escondidos? Até que ponto o horror de Amityville é real? Até onde vai a verdade e onde começa a ficção? Prepare-se, porque vamos mergulhar de cabeça nessa história arrepiante, explorando os cantos escuros da casa na Avenida Ocean e os eventos misteriosos que aconteceram ali dentro. Vamos desvendar os segredos que a casa guarda tão bem. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe, pois a verdade, assim como o terror, muitas vezes é mais estranha do que a ficção. E às vezes, a verdade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história inventada. A história macabra de Amityville não começou com a família Lutz, mas sim com a família DeFeo, os antigos moradores da casa. A casa, localizada na Avenida Ocean, já tinha um passado sombrio antes dos Lutz se mudarem para lá. Em 13 de novembro de 1974, a paz de Amityville foi completamente abalada por um crime terrível que manchou a casa na Avenida Ocean para sempre. Naquela noite fatídica, um evento horrível ocorreu, algo que ninguém poderia ter previsto. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho da família, assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam. A tragédia foi tão chocante que deixou uma marca indelével na comunidade e na história da casa. Às 3h15 da madrugada, na escuridão da noite, Ronald DeFeo Jr. pegou um rifle calibre .35 e, de forma metódica e silenciosa, tirou a vida de cada membro de sua família. A precisão e a frieza com que ele cometeu os assassinatos são assustadoras. Seus pais, Ronald DeFeo Sr. e Louise DeFeo, foram os primeiros, cada um morto com um único tiro enquanto dormiam.
Eles não tiveram chance de reagir ou se defender. Em seguida, ele mirou nos irmãos Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12 e John Matthew, de 9. Ninguém sobreviveu. A brutalidade do ato é difícil de compreender. Cada um dos irmãos foi morto enquanto dormia, sem qualquer aviso ou chance de escapar. A casa, que antes era um lar, tornou-se um cenário de horror inimaginável. O crime chocou a comunidade. Amityville, uma pequena cidade tranquila, nunca mais seria a mesma. O medo e a desconfiança se espalharam entre os moradores. Os DeFeo eram uma família comum, feliz, sem nenhum problema aparente. Eles eram vistos como uma família normal, sem sinais de que algo tão terrível pudesse acontecer. O que teria levado Ronald DeFeo Jr. a cometer um ato tão cruel? Essa pergunta assombrou a todos que conheciam a família e continua a ser um mistério até hoje. Durante o julgamento, DeFeo alegou insanidade, dizendo que vozes demoníacas dentro da casa o obrigaram a matar sua família. Ele afirmou que forças sobrenaturais estavam em jogo, manipulando sua mente. Apesar da alegação de insanidade, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado por 6 acusações de assassinato em segundo grau e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos à prisão perpétua. A justiça foi feita, mas a sombra do crime permaneceu. Ele continua preso até hoje. Sua história é um lembrete assustador do potencial para o mal que existe dentro de cada um de nós. A prisão se tornou seu novo lar, um lugar onde ele enfrenta as consequências de seus atos. O massacre DeFeo lançou uma sombra negra sobre a casa em Amityville, uma mancha de horror que parecia ter impregnado as paredes e assombrar todos que ali vivessem. A casa, agora famosa, continua a atrair curiosos e investigadores do paranormal, todos tentando entender o que realmente aconteceu naquela noite terrível. Dezembro de 1975. Um ano após os assassinatos da família DeFeo, uma nova família se mudou para a casa na Avenida Ocean, número 112. A casa, com sua fachada imponente e história sombria, parecia guardar segredos que ninguém poderia imaginar. George Lutz, sua esposa Kathy e seus 3 filhos, Daniel, Christopher e Melissa, sabiam dos assassinatos que aconteceram ali, mas estavam confiantes de que poderiam superar o passado e construir um novo lar. Eles estavam ansiosos para começar uma nova vida, deixando para trás qualquer medo ou superstição. Mal sabiam eles que estavam prestes a mergulhar em um pesadelo que os assombraria para sempre. A casa, com suas sombras e segredos, parecia ter uma vida própria, esperando para revelar seu lado mais sombrio. Os Lutz se encantaram pela casa. Era um sonho realizado, um lugar onde poderiam ver seus filhos crescerem e criarem memórias felizes. Era espaçosa, o preço era bom e parecia perfeita para a família que estava crescendo. Cada cômodo parecia convidativo, e a casa tinha um charme que era difícil de resistir. Mas, desde o começo, algo estranho pairava no ar, uma atmosfera pesada e difícil de explicar. Era como se a casa estivesse viva, respirando e observando cada movimento da família. Coisas estranhas começaram a acontecer quase que imediatamente. Luzes piscavam sem motivo, portas rangiam e se fechavam sozinhas, e objetos mudavam de lugar como se tivessem vontade própria. Um cheiro horrível, como de carne podre, tomava conta da casa, mesmo com toda a limpeza. Era um odor que parecia vir das profundezas da casa, impossível de eliminar. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam e sussurros pareciam ecoar seus nomes nas sombras. Era como se a casa estivesse tentando se comunicar, mas de uma maneira sinistra e perturbadora. Kathy começou a ter pesadelos horríveis com os assassinatos da família DeFeo, revivendo o massacre todas as noites. Ela acordava suando frio, com a sensação de que algo ou alguém estava observando. Ela sentia uma presença maligna na casa,
algo sombrio e poderoso que a observava, esperando o momento certo para atacar. Era uma sensação constante de ser vigiada, que a deixava em um estado de alerta permanente. As crianças também testemunharam eventos sinistros. Daniel, Christopher e Melissa começaram a ter medo de ficar sozinhos, sentindo que algo estava sempre por perto. Missy, a filha mais nova, falava com uma amiga imaginária chamada Jodie, que parecia saber detalhes aterrorizantes sobre os assassinatos. Jodie não era uma amiga comum. Ela tinha um conhecimento perturbador sobre o que havia acontecido na casa. Conforme os dias passavam, os eventos na casa se tornavam cada vez mais assustadores. A atividade paranormal parecia aumentar, como se a casa estivesse ganhando força e se alimentando do medo da família. A família Lutz se viu presa em uma espiral de terror, a casa se tornando uma prisão de medo e paranoia. Cada dia trazia novos horrores, e a esperança de uma vida tranquila parecia se desvanecer. O que começou como incidentes inexplicáveis logo se transformou em encontros sobrenaturais, aterrorizantes que testariam a sanidade da família e os fariam questionar tudo o que acreditavam. A casa na Avenida Ocean, número 112, não era apenas um lar. Era um portal para o desconhecido, um lugar onde o mal parecia ter encontrado um refúgio.